Muito bom dia, muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um New Coffee. Bora tomar um café junto? Bora bater um papo aqui sobre crescimento e desenvolvimento? Bora lá? Deixa eu compartilhar aqui com os meus contatos. Avisar que nós já estamos ao vivo. Bora lá, mais um dia, mais uma semana se findando. Isso mesmo, passou uma semana já, hein? Olha só como que o tempo tá passando rápido. Tá passando rápido para você e o tempo? Fala pra mim. Tá sendo muito produtivo? Como que você tá nesse momento? Você tá de férias? Você já voltou? Você já tá com tudo? Como que é? Fala pra mim aí, como que tá sendo o seu início de ano? Conta pra mim aí como que tá sendo o seu início de ano. Muitos projetos, muitos sonhos, muitas coisas a serem realizadas. Como que tá sendo aí pra você esse início de 2023? Muitas expectativas para crescimento nesse ano. A gente vai decolar junto, hein? Tem muita coisa para acontecer. A gente fechou um ano de live aqui e a gente vai com tudo para esse ano, com muito conteúdo para você sair do lugar mesmo, para você receber bastante informações aqui. E o nosso objetivo é que você pegue as informações aqui, destrave, saia do lugar e realmente faça aquilo que precisa ser feito. Prossiga Cash Giovanni, bom dia, bom dia! Deixa eu colocar o tema da live aqui, ó. São 7 segredos. 7 segredos. Igor, bom dia! Seja bem-vindo, meu brother. Alan Vitor, bom dia. Sejam bem-vindos. O tema da live hoje é 7 segredos para sair do lugar. 7 segredos. Deixa eu fixar aqui. 7 segredos para sair do lugar. É isso aí, esse é o tema da live de hoje, ó. 7 segredos para sair do lugar. Pega aí o seu bloco de anotações, pega seu caderno aí, pega sua caneta e anota todas as informações que você for receber aqui, porque vai ser uma virada de chave, porque são segredos para você sair do lugar, para você começar a se mexer, para você começar a fazer aquilo que você ainda não fez. Se você já está fazendo algumas coisas, mas tenho certeza que ainda falta alguns detalhes, algumas coisas, e as informações que a gente vai passar aqui nessa live hoje pode ser essa virada de chave para você começar nesse processo de desenvolvimento pessoal. São as melhores, né, Giovanni, para 2023, né? As expectativas são as melhores. Giovanni tá aí focado já no livrão, que daqui a pouco já vai partir para o processo de produção, né? Já deve ter criado aquela data para o lançamento ali. Tenho certeza que já vamos começar a trabalhar firme nesse projeto aí para sair, para imprimir já esses livros, hein? Bora lá então, bora falar sobre 7 segredos para você sair do lugar. 7 segredos para você parar de enrolar e sair do lugar. Você não acha não? O que você acha? Tá comigo aí? Tá comigo para essas informações aí? Manda aquele foguetinho aqui, ó, nessa parte dos comentários. Aliás, faz o seguinte. Antes de mandar o foguetinho, você vai apertar aqui nesse botãozinho aqui. Vai escolher 10 pessoas que você considera importante. E se você tá aqui nessa live é porque você considera relevante o conteúdo dessa live. Ó, aperta esse aviãozinho aqui e manda para 10 pessoas que você considera importante também, que você quer trazer aqui para a live. Manda para essas pessoas, vem para cá que a gente já vai começar o conteúdo e elas vão conseguir acompanhar, eu tenho certeza. Então, 7 segredos para você sair do lugar é o tema da live de hoje. Eu quero trazer informações importantíssimas para você e eu tenho certeza que vai ser uma virada de chave em tudo que você for fazer. Anota aí o primeiro ponto e a gente já vai começar com tudo nesse conteúdo, para você não perder nada, para não tomar muito seu tempo aí e para a gente começar a produzir aqui nas coisas que a gente está fazendo. Então, eu tenho certeza que você que está buscando crescimento, você que está buscando desenvolvimento, vai ter todas as oportunidades para sair do lugar nesse ano de 2023. Vai ter todas as oportunidades para decolar nesse ano de 2023. Então, chama mais gente para decolar com a gente. Né? Chama mais gente para decolar com a gente, esse mesmo, não é redundante, tá? Chama aí com as pessoas que você considera, as pessoas que você quer ver decolando junto com você nesse ano de 2023, a gente vai junto. Bora lá? Bora lá? Anota aí já o primeiro segredo para você
para começar esse processo de decolagem, para começar esse processo de evolução, de crescimento e desenvolvimento nesse ano de 2023. Já clicou aqui para mandar um aviãozinho para mais pessoas? Agora você vai mandar aquele foguetinho aqui nessa parte aqui dos comentários, ó. Você vai mandar o aviãozinho aqui na parte dos comentários para eu saber que você está pronto para esse processo de decolagem. Você vai pegar essas dicas aqui, vai colocar em prática no dia de hoje e vai começar o seu processo de decolagem. Nós vamos colocar combustível aqui, combustível para decolar o seu foguete aí, para você começar a explorar outros ares, outros ambientes aí nesse processo de crescimento e desenvolvimento. Bora para cima, lá, ó, o Giovanni já colocou ali o foguetinho, quer dizer que está pronto para decolagem. Então o primeiro passo para você aqui é determinar os seus valores de vida para deixar de ficar enrolando, para deixar de ficar procrastinando, para você deixar de ficar matando tempo, perdendo tempo. Então, primeiro ponto para você entrar nesse processo de decolagem, primeiro ponto para você virar essa chave, o primeiro segredo para você aqui é você determinar os seus valores. Por que é importante eu determinar os meus valores? Por que isso é importante? Eu estou falando isso já há bastante tempo, né? E tudo está interligado nesse conteúdo de crescimento e desenvolvimento. Mas por que é importante eu determinar os meus valores? Por que isso é importante? E se for preciso, pega lá o seu papel, a sua caneta e escreva. Quais são os meus valores? Quais são os seus valores? Determine isso. Sabe por quê? Porque quando você entrar no processo de crescimento, as pessoas vão vir tentar tirar o teu foco. Ontem a gente falou sobre foco. As pessoas vão vir tentar tirar você da direção, porque elas vão te oferecer algumas coisas. Vai chegar pessoas te oferecendo parceria, vai chegar pessoas falando assim, olha, o que você faz, nossa, você é a pessoa que eu estava precisando, eu tenho aqui uma proposta para você, você não quer vir trabalhar comigo? Quando você tem os seus valores definidos, essas ofertas, elas não vão mexer com você de imediato. E você vai fazer o quê? Você vai começar a fazer uma análise sobre todas as ofertas que chegam na sua vida e você vai colocar na mesa e vai ver se realmente faz sentido com o seu propósito. Se não vai ferir os seus princípios, se não vai ferir os seus valores, né? Se está conforme, se realmente Deus colocou essa pessoa na sua vida ou se realmente essa pessoa é apenas uma distração para tirar você do foco, para tirar você do objetivo, para tirar você do seu propósito. Então é importante, é um segredo importante para você determinar os seus valores. Quando você tem os seus valores claros, quando você sabe quais são os seus valores, e os valores eles são importantes porque você clareia o seu propósito. Os valores são importantes porque clareiam os seus propósitos. E valores estão ligados a princípios. E princípios são inegociáveis. Os valores, você pode ir ajustando eles de acordo com os seus princípios, tá? E estão ligados, tá? Os valores e os princípios estão muito ligados. E a gente pode fazer, de repente, uma live futuramente falando só sobre princípios e valores, tá? Que não é o foco da nossa live hoje, mas eu quero dar uma pincelada aqui para que você entenda. Mas o que você precisa ter em mente, né? Que os valores, você não vai negociar eles, tá? Aquilo que você carrega não vai ser negociado, porque são normas de conduta, são coisas que vão manter você firme, são coisas que vão definir o seu caráter, são coisas que vão definir o seu progresso, são coisas que vão definir a sua evolução, são coisas que vão trazer para você clareza nos seus objetivos. Então por isso é importante você determinar os seus valores. Escreve aí, quais são os seus valores? O que você carrega de valor? Por exemplo, a honestidade é um valor muito grande e muito forte. E você não encontra essa questão da honestidade em todas as pessoas. Pode parecer estranho para você eu falando isso. Mas nem todas as pessoas têm esse valor de ser honesto. Elas podem ser honestas ali na sua frente, mas e quando elas estão sozinhas? Isso é um valor muito importante. A fidelidade é um valor importantíssimo. Fidelidade, honra, né? Então tudo ligado a princípios.
Tá tudo ligado a princípios. Valores e princípios estão interligados. Então você tem que ter definido muito bem o que é o seu valor. Quais são os seus valores? Para que você comece a avançar, para que você comece a ter um processo de começar a sair do lugar. Servir, né? Então assim, quando você começa a crescer, algumas pessoas vão chegando perto de você. Algumas pessoas vão se aproximando de você. Algumas por interesse, outras pelo propósito, tá? Tem pessoas que vão vir perto de você por aquilo que você pode oferecer e tá tudo certo, porque quando você começa a transbordar, quando você começa a oferecer a mais para as pessoas, você vai vir todo tipo de pessoas. Todos os tipos de pessoas. Algumas vão vir, vão olhar ali e vai falar assim, olha, não tem como negociar, porque aqui tem princípios, aqui tem valores, então assim, não dá pra gente... A nossa linha aqui não envolve princípio e valores, então não dá pra ficar perto dessa pessoa aqui. A menos que ela queira aprender sobre princípios e valores, e ela vai ficar ali com você pra aprender o que você faz, como você faz. Mas fora isso, não vai fazer sentido aquilo que você faz pra ela. Porque ela não carrega, ela não comporta... ela não fala a mesma linguagem que você. Ela não tem o mesmo comportamento de você que você tem diante de algumas situações. Então, muitas vezes ela vai fazer o quê? Ela vai usar de artifícios, vai usar de meios ilícitos para poder conquistar aquilo que ela quer. E dentro dos seus princípios e dentro dos seus valores, jamais você vai fazer isso. Jamais você vai negociar algo ilícito, algo fora... algo que atinja outras pessoas para que você possa se beneficiar em cima disso. Tá entendendo o quanto é importante você definir os seus valores para que quando chegue as ofertas, quando você comece a avançar no caminho, na direção rumo ao seu propósito, na direção rumo aos objetivos que você tem, você não tenha que negociar isso com as pessoas, que isso fique claro para as pessoas quando elas cheguem até você, olha, realmente... dá para confiar nessa pessoa. Realmente eu posso colocar essa pessoa na frente, na liderança de alguma coisa daquilo que eu ofereço, porque ela tem princípios, ela tem valores, e isso vai definir muito a responsabilidade que você vai adquirindo no meio do caminho. Então, para que você não pare, para que você saia do lugar, né, um dos segredos para você é definir quais são os seus valores. Porque muitas vezes não está definido essa questão de valores para nós e nem para as pessoas. Nem para as pessoas que estão nos olhando e estão nos observando. Ah, e tem um detalhe, tá? Tem pessoas te olhando o tempo todo. Tem pessoas te observando o tempo todo. O tempo todo. Você observa as pessoas. Você olha as pessoas. Você vê como as pessoas evoluíram. Você vê como as pessoas emagreceram. Você vê como as pessoas engordaram. Você vê o resultado das pessoas. Que carro que ela... A gente faz isso. É um processo automático. E as pessoas fazem isso com a gente também. Tá? Não fique achando você que as pessoas não olham para você. Os seus vizinhos te olham. Os seus vizinhos conhecem a sua rotina. Ativando o Reino de Cristo, bom dia, seja bem-vindo. Essa é a grande questão. As pessoas estão te olhando o tempo todo, elas estão aprendendo com você, elas estão modelando você, elas estão vendo a sua rotina, elas sabem do seu processo de evolução, e você que participa das redes sociais, e você que posta a sua rotina nas redes sociais, muito mais, as pessoas estão te observando, às vezes elas não curtem, às vezes elas não comentam, às vezes elas não fazem nada, mas elas sabem o que está acontecendo na sua vida. Uma vez eu estive numa cidade aí, num outro estado, e eu fui entregar um livro para uma pessoa. E a pessoa, a gente começou a conversar e ela começou a falar de algumas coisas e começou a falar algumas palavras que eu falo nas lives e eu não vejo ela entrando nas lives. Eu não vejo ela curtindo, comentando os conteúdos que eu produzo aqui e tal. E ela começou a falar, olha, eu lembro de uma live que você falou isso. Ela assiste as lives depois, né? E é interessante porque quando você faz isso, a gente tem que ter um comportamento dessa forma e tal. Ou seja, principalmente a gente que está nas redes sociais, alguns de vocês que fazem live aí, a gente nem imagina o número de pessoas que a gente está alcançando, como a gente está levando essa transformação, essa mudança para as pessoas. Então o nosso comportamento, os nossos valores, eles são importantes. Eu não posso ser uma pessoa aqui na frente das câmeras e fora das câmeras ser outra pessoa.
Porque uma hora essa verdade vai aparecer. Os princípios e valores são importantes para você sair do lugar. Você definir eles é importante para que você tenha um processo de crescimento e desenvolvimento na sua vida. Então aprenda isso, anota isso, coloca aí se você ainda não tem definido seus princípios e seus valores, para que você trabalhe nisso, trabalhe nos seus valores, para que você possa avançar. Porque quando as coisas começarem a fluir para você, quando você começar a acessar os lugares, os ambientes que você gostaria de acessar, os seus valores vão ser importantes. Porque quando você chegar no próximo nível, você vai se conectar com pessoas que já estão no próximo nível. E essas pessoas, elas vão observar os seus valores e eles precisam estar definidos, eles precisam ser explícitos. Então, você já carrega alguns valores, você já carrega alguns princípios, então tenha isso definido. Tenha isso definido. O que eu não negocio? O que não faz sentido para mim? O que eu não posso negociar de forma alguma diante das ofertas que vão aparecer? Então pega esse primeiro segredo aí para você, né, dos 7 segredos que eu vou passar para você sair do lugar. Primeiro segredo é você determinar os seus valores. Anota aí, tenha ele bem claro quais são os seus valores e tenho certeza que você vai sair do lugar com as coisas que você está fazendo. Falando nisso, você já pegou seu cafezinho aí para você tomar um café comigo? Já tomou seu cafezinho aí? Eu tenho um monte de caneca aqui, gente. Tem um monte de caneca. Tem caneca do meu livro. Tem canecas que eu ganho aqui de padrinho de casamento. Tem um monte de caneca. Mas, ó, o melhor pra mim é o copinho aqui do extrato de tomate aqui, né? Ó, esse é pra mim o melhor copo que tem pra tomar o café. E a dose bem baixinha aqui pra eu poder sempre ter um café bem quente. Eu gosto dele bem quente. Como que você gosta do seu café aí? Fala pra mim. Como que você gosta do seu café? Vamos pra segunda dica? Vamos pro segundo segredo aqui desses 7 segredos pra você realmente sair do lugar, para ser produtivo, para você aproveitar mais esse ano de 2023 e entrar no processo de decolagem aqui junto com a gente. Segunda dica, segundo segredo, estabeleça, a gente falou sobre você definir os seus valores e agora você vai precisar fazer uma coisa que a gente está falando aqui já desde o início do ano, né? Desde a segunda-feira aqui nessa semana. Estabeleça metas e objetivos de curto, médio e longo prazo. Essa semana eu fiz uma aula na sala do Zoom, tá lá no meu canal no YouTube, falando nisso, já vai lá, já se inscreve no canal, dá uma força pra gente aumentar o número de inscritos, né? A gente vai focar bastante no projeto do YouTube aí para que a gente possa ampliar esse processo. Já está como meta, né, de curto e médio prazo, a gente aumentar o número de seguidores aí. Café amargo, né? O meu é sem açúcar aqui. Já não sinto mais que seja amargo. Mas tá tudo certo. Eu gosto bastante de um café aqui. Ajuda bastante nesse processo de início de dia e de início das lives, né? Aliás, né? Aqui as nossas lives, o nome da live é New Coffee, né? Então já é a oportunidade de a gente tomar um café, bater um papo. Porque eu entendo o seguinte. Tomar café só por tomar café não tem muito sentido, né? Tomar café é sinônimo de bate-papo. Então, bora tomar um café junto, bora bater um papo, tal, conversar. Então, para mim, tomar café é sinônimo de bate-papo. Então, eu tô aqui batendo papo, fazendo as mentorias, conversando com vocês e automaticamente tomando um café, porque faz parte desse bate-papo que a gente está tendo aqui. Beleza? Então, importantíssimo para você é estabelecer metas de curto, médio e longo prazo. Eu não canso de falar aqui para as pessoas, mostrei na aula que eu dei essa semana sobre o meu quadro. Eu tenho um quadro aqui atrás da porta que eu coloco as minhas metas de médio e longo prazo e eu tenho que estar olhando para lá todos os dias. Olha, eu tenho essas metas, eu tenho esses objetivos aqui. O que eu vou fazer? O que eu estou fazendo? As lives fazem parte desse projeto que está lá para alcançar algum daqueles objetivos? Está dentro do caminho? Está dentro da direção? Tá sim. Os grupos de mentorias, as reuniões que eu faço, o conteúdo que eu estou gerando aqui, ele está dentro aí desse propósito? Eu vou conseguir alcançar os meus objetivos? Então, definir as metas é importante para aquele que quer crescer. Definir os objetivos é importantíssimo para aquele que quer sair do lugar. Saber para onde você vai é importantíssimo, porque quem sabe para onde vai não é qualquer lugar que se satisfaz.
É simples assim. Quando você sabe para onde você vai, não é qualquer pessoa que vai tirar você da direção, não é qualquer palavra que vai tirar você da direção. Quando você sabe para onde você vai, não é qualquer tempestade que vai tirar você do foco. Quando você sabe para onde você vai, não é qualquer turbulência que vai tirar você do seu objetivo. Não é qualquer probleminha, não. Você vai continuar focado, você vai continuar na direção que você estava ali, porque você tem um alvo, você tem um objetivo. Você não vai negociar princípios, você não vai negociar valores. Você sabe o que você precisa fazer, e se tiver que superar todos aqueles obstáculos, todos aqueles desafios, você vai superar, porque você tem um objetivo maior, você tem um propósito, e esse propósito precisa ser cumprido. Então você vai se tornar um imparável, que inclusive é o tema do meu próximo livro, que vai ser lançado agora em março. E, inclusive essa semana eu ainda vou lançar ele como pré-lançamento, né? Vai ser um pré-lançamento desse livro aí, e você vai poder receber antes de todo mundo na sua casa. Eu vou falar sobre isso depois, tá? Beleza? Entenderam como que é importante você estabelecer metas e objetivos a curto, médio, longo prazo? Não tem como você sair do lugar. Uma empresa não consegue sair do lugar sem metas, sem objetivos. Tatiele, bom dia, seja bem-vinda. Uma empresa não consegue avançar se ela não tiver bem definido seus valores. Uma empresa não consegue sair do lugar se ela não tiver bem definido, bem estabelecido aí os seus prazos, as suas metas a curto, médio e longo prazo, onde ela quer chegar. A maioria das empresas no Brasil, elas fecham a partir do terceiro, quarto ano, porque elas não têm os seus objetivos definidos. Às vezes, o único objetivo, a única coisa que motiva aquele empresário é a questão financeira. E existe um período, existe uma adaptação, existe um processo de crescimento, existe um fortalecimento da sua marca, do seu nome, da sua empresa. Então talvez você pode até ir muito bem nos primeiros anos, mas se você não tiver um objetivo definido, se você não tiver seus valores definidos, você não consegue superar esse processo de tempo e avanço. Isso eu estou falando de empresa, mas você pode trazer isso para a sua vida, porque a mesma coisa que acontece numa empresa, acontece na nossa vida. Tem um amigo que fala, essas palavras não são minhas, são deles, que não existe CNPJ de sucesso com CPF de fracasso. Tá? Essa frase aí é do meu amigo Joel. Não existe CNPJ de sucesso com CPF de fracasso. E isso é forte, tá? Isso eu tenho ouvido com outras palavras de grandes players aí de mercado falando sobre isso. Que é importante você fortalecer o seu CNPJ, sim, mas é importante você ter um CPF de sucesso. E para isso você precisa fazer o quê? Você precisa ter metas pessoais. E você precisa ter metas empresariais. Quando você aprender isso, que dentro do que você faz, tem duas coisas. Tem o você empresa e o você pessoa física. E a pessoa física tem que estar alinhada com o CNPJ, tá? Com a empresa. E aí quando você desenvolver no teu pessoal, você desenvolve no teu empresarial. E você precisa trabalhar os dois nesse mesmo processo. Então estabeleça metas na sua vida para que você possa sair do lugar. Coloque os seus objetivos aí a curto, médio e longo prazo. E eu tenho certeza que você vai avançar em tudo que você for fazer. Gladys, bom dia, seja bem-vinda. Esse é o segundo segredo que eu estou passando para você sair do lugar. Anota aí para você não esquecer. Estabeleça metas e objetivos a curto, médio e longo prazo. Pega esse segredo aí, anota e leva para sua vida. Leva para tudo que você for fazer essas informações aqui. Eu duvido. Você só não sai do lugar se você realmente falar assim, eu não coloquei em prática. Eu só coloquei lá as minhas metas, meus objetivos e eu não fiz nada por isso. Se você colocar lá as suas metas e os seus objetivos e você trabalhar em cima das suas metas e dos seus objetivos, ninguém te segura. Ninguém trava você não. Só você pode travar você mesmo. Só você pode se achar incapaz. Só você pode achar que você não é merecedor, merecedora. Só você pode colocar as barreiras e limitações, tá? Mas se você definir os seus objetivos e as suas metas a curto, médio e longo prazo, você vira um foguete. Você vira um foguete, você decola. Ninguém te pega, ninguém te segura, ninguém te trava. Você vai sair do lugar. Eu tenho certeza que você vai sair do lugar. Tá? Porque combustível suficiente você vai ter para sair do lugar a partir do momento que você definir todas essas coisas. Beleza? Tem uma frase, inclusive de Muhammad Ali, e ele fala assim, ó: sofri cada momento de treinamento. Para quem não sabe, Muhammad Ali foi um boxeador. Sofri cada momento de treinamento, mas eu disse:
Sofra agora e viva o resto da sua vida como um campeão. Gente, muito forte essa frase. Muito forte essa frase. Sofra agora, tá? Aproveita que o ano tá começando. Deixa eu contar um segredo para você aqui bem baixinho para ninguém escutar, só você que tá aqui na live, tá? Olha só, aproveita que o ano tá começando e faz o seguinte, paga o preço que tem que pagar agora. Se esforça. Corre atrás daquilo que é preciso, estrutura. Define lá os seus valores, define os seus objetivos a curto, médio, longo prazo. Olha o que você precisa fazer para você realizar todos os objetivos que você colocou. Quais são as metas que você precisa atingir primeiro. Coloca aí os seus objetivos, tá? Começa a agir como uma pessoa que quer crescer. Começa a se comportar como uma pessoa que quer sair do lugar. Começa a se comportar diferente do que você estava se comportando no ano passado, tá? Elimine as distrações. Elimine as coisas que vão tirar o seu foco, o seu objetivo. Falei sobre isso ontem, sobre foco. Elimina essas distrações aí, elimina algumas pessoas que estão sugando você, sabe? Esses ladrões de energia, falei ontem sobre isso. Esses ladrões de energia aí, as pessoas que estão roubando essa energia, começa a ficar longe dessas pessoas. Tá? De repente pode ser pessoas próximas, de repente pode ser seu pai, sua mãe, de repente pode ser seu irmão, pode ser seu filho, não sei. Quem são as pessoas que estão roubando essa energia, que estão trazendo só palavras negativas, que estão reclamando do mundo, que estão reclamando do governo? Sai dessas rodinhas de conversa, sai desses grupos de WhatsApp, sai da frente da TV aberta, vai buscar coisas que trazem um crescimento para você. Eu garanto para você que se você fizer isso esse ano, você nunca mais vai querer voltar para essa fase. Eu garanto para você. Um ano. Faz esses testes em um ano. Cancela sua TV por assinatura aí e deixa só um canal para você assistir filmes e séries lá que vão ser produtivas, tá? Tira da TV aberta. Pega seu WhatsApp e usa ele de forma mais produtiva. Faz um limpa lá nas pessoas que você segue no WhatsApp e começa a seguir pessoas que trazem conteúdos, que vão levar você para o próximo nível, para a próxima fase. Pessoas que estão falando a mesma linguagem que você, pessoas que estão na mesma linha, que quando você começar a pegar linhas diferentes, você vai ficar bagunçado, sua cabeça vai ficar em desordem, você não vai saber quem você vai seguir. Sabe quando cada um chama para um lado, assim, você não sabe o que você quer? Agora, quando você sabe para onde você quer, as pessoas começam a dar direção e você fala assim, realmente faz sentido, vou ajustar isso, vou seguir nesse caminho, vou seguir nessa direção. Então, se você está seguindo aqui, se você está nas lives, começa a seguir pessoas que estão na mesma direção, que estão falando a mesma língua, que estão trazendo conteúdos que sejam produtivos para você, porque não tem como você avançar puxando um para cada lado, a sua cabeça vai bagunçar e você não vai saber o que você quer da sua vida. Então, defina, estabeleça aí suas metas a curto, médio e longo prazo, e eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. E como o Muhammad Ali fala aqui, sofri cada momento de treinamento, mas eu disse, sofra agora e viva o resto da sua vida como um campeão. Instalou isso aqui em você. Tá? Então você vai ter a oportunidade de ralar, de correr atrás agora. Faça tudo isso agora enquanto você tem saúde, enquanto você tem fôlego. Mas você vai viver daqui a pouco, num prazo de 5, 10 anos, o resto da sua vida como um campeão. Como alguém que vai estar colhendo fruto daquilo que se esforçou. Então, demora? Demora. Mas quanto mais você adiar esse processo, menos tempo você vai ter de desfrutar de todas as coisas que você está buscando. Foca nisso, tá? Foca nisso. Marca aí o terceiro segredo para você. Pronto aí para marcar o terceiro segredo? Tá pegando aí? Coloca aquele foguetinho aqui para eu saber que você tá decolando comigo. Só para eu saber que tá tudo bem. Tá? E quando eu estiver com a mão livre aí, aperta esse coraçãozinho aqui, faz subir só para o Instagram entender que essa live tá sendo relevante. Aí você faz aquele foguinho, você coloca aquela careta brava, escolhe uma reação aí que você quer, mas reage a alguma coisa na hora que você tiver com a sua mão livre aí, beleza? Terceiro segredo para você. Desconfie das receitas mágicas. Tá? Desconfie daquela receita mágica, daquilo que tu tá. Não vai. Calma. Desconfie. Tá? Tem um ditado que fala aí. Eu não uso ele, mas ele faz sentido, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Né? É um ditado bem antigo. Né? E às vezes quando a pessoa ela dá uma esmola muito grande é porque ela está sentindo um processo de culpa, é porque ela fez alguma coisa muito errada, é porque ela está querendo te comprar, é porque ela está querendo te agradar e tal. Então desconfie das receitas mágicas. Assim, para esse processo de crescimento não tem atalho,
tá? Não tem atalho. Existe uma coisa chamada aceleração de tempo. Não existe atalho, mas existe aceleração de tempo, tá? É um assunto mais delicado e requer um pouco mais de tempo para eu explicar para você aqui. E a gente fala isso nas nossas imersões. Inclusive, dia 11 de fevereiro nós temos a imersão Kairos, o tempo certo de despertar. E é exatamente isso que é o processo de aceleração de tempo. É você acessar o Kairos, o tempo oportuno ou o tempo da oportunidade. Eu costumo falar sobre a questão do Kairos, que ele é uma abertura no tempo. É quando você pega o tempo cronológico, abre ele, acessa um período, acessa coisas que você não tinha acessado durante a sua vida toda, e você vive esse processo de aceleração onde o Kairos onde o cronológico não ofereceria para você, não daria tempo aos olhos humanos, não daria tempo para as coisas, como as coisas acontecem, mas quando você acessa o Kairos, você acessa um outro nível, você acessa um outro ambiente e você começa a acelerar coisas, porque daí você começa a ter um entendimento, você começa a ter uma maturidade, você começa a ter um preparo. E tudo isso começa no processo de desenvolvimento, quando você começa a se comportar de algumas formas, quando você começa a fazer aquilo que é preciso ser feito, você começa a acelerar. Então não tem uma receita mágica para isso. Tem o quê? Trabalho, tem dedicação, tem esforço, tem definição de metas, tem cumprir objetivos, tem que fazer aquilo que precisa ser feito. E aí você vai entrando num processo de aceleração, e aí você se conecta de repente com uma pessoa que pode ajudar naquele processo. Essa pessoa vai antecipar muitos anos aí da sua vida diante de um negócio que você pode fechar com ela, de uma parceria, de um mentor que pode pegar da sua mão e te levar mais rápido por aquele processo, porque ele já passou, porque ele consegue trazer as informações necessárias, porque ele consegue trazer um olhar que você não está tendo. E o mentor, ele já é um mentor porque ele tem um olhar que você não tem. E é por isso que ele está ali na frente, ele está vendo coisas que você não está vendo. E quando você traz as palavras, quando você coloca aquilo em observação, o olhar de águia do mentor, ele consegue ver e começa a te dar instruções diante daquilo que você precisa. Então, quando vir com alguma receita mágica, olha, se você der 3 pulinhos aqui, você vai conseguir alcançar a prosperidade. Se você carregar aí uma nota de dinheiro na tua carteira, você vai atrair vários outros. Se você colocar a meia tal, isso vai trazer para você um crescimento muito grande. Se você passar a virada do ano lá com a roupa íntima de tal cor, vai atrair tal coisa para você. Gente, desconfia disso, tá? Se fosse assim, era fácil. Só que tem um percurso, tem um trabalho, tem uma postura, tem uma mudança de mentalidade. E a gente precisa entender isso. Precisa ser trabalhado. Vocês já assistiram o filme lá do Jim Carrey, O Todo-Poderoso? Onde ele fala assim para todo mundo? Vocês já assistiram esse filme? É um filme muito top, que Deus dá o poder para ele ali tomar as decisões, né? Ele ocupa o lugar de Deus ali. E aí ele decide falar assim para todo mundo e transforma a vida das pessoas num caos. Num caos. É bem interessante. Se tiver a oportunidade, assista. É o Todo-Poderoso. O outro filme do Jim Carrey também é o Clique, né? O Clique, quando ele tem um controle remoto. E é uma coisa que às vezes a gente quer, né? Mas não tem uma receita mágica, não tem uma fórmula mágica para você fazer. Não, você tem que entender, você tem que se entender. É um processo de autoconhecimento. A vida é um processo de crescimento e desenvolvimento. A nossa vida é um processo de crescimento e desenvolvimento. As atitudes que você está tendo hoje foi pelos erros, pelas falhas, pelas coisas que você fez lá atrás. Isso transformaram você num homem, numa mulher melhor. Eu não sei qual é a sua idade, mas você está aí num processo de crescimento a vida toda. A vida toda. Eu conheço pessoas que estão começando a abrir a cabeça depois dos 60, depois dos 50 anos. Começando a abrir a cabeça para as coisas. Tem pessoas que eu tenho a metade da idade delas e elas não têm o conhecimento que eu tenho, porque elas não tiveram acesso às coisas que eu tive. Não existe um atalho. Quando chegar na idade delas, eu vou ter talvez o dobro de conhecimento que elas tiveram, dependendo de qual a postura que eu vou ter nesse meio caminho. Mas toma cuidado com os atalhos que você quer pegar.
com as fórmulas mágicas que você quer, com os rituais que você quer colocar em prática no seu dia a dia, achando que isso vai acontecer. Faça aquilo que precisa ser feito. E se tiver na dúvida do que você precisa fazer, eu vou te indicar um livro aqui que fala sobre propósito. Você quer o livro aí? Você quer que eu te indique um livro que fala sobre propósito? Fala pra mim. Coloca aí se você quer que eu te indique um livro que fala sobre propósito. Vou te indicar o melhor livro do mundo para te falar sobre propósito. Só se você quiser. Coloca aí nos comentários. Fala comigo. Você quer o livro que fala sobre propósito? Eu vou te indicar aqui o livro que fala sobre propósito. Ninguém quer? Então beleza. Vamos seguir para o próximo segredo aqui. Tranquilo. Ah, tem alguém que quer. Vou indicar aqui, ó. Consegue ver o nome aí, ó? Bíblia. A minha Bíblia aqui é a Thompson. Mas a Bíblia é sagrada. Se você não tiver um livro físico desse, baixa um aplicativo no celular e tem milhares de aplicativos no celular. Inclusive, nós estamos fazendo aí a leitura da Bíblia em ordem cronológica. A gente vai ler ela num ano. Está com um grupo bem legal. Esse aqui é o principal livro que vai falar para você como que você vai viver o teu propósito. Ah, quer dizer então que você está falando aqui de religião, você está falando de igreja tal. Não estou falando nada disso. Eu estou falando de um livro, tá? Que existe há milhares de anos e esse livro está dando certo. Os ensinamentos milenares que tem nesse livro são princípios e valores que a gente tem que usar no nosso dia a dia. É uma norma de conduta, é um manual que se revela para a gente a cada dia. E essa palavra, a palavra que tem aqui, que contém aqui, são incríveis porque elas se renovam, elas trazem entendimento, elas trazem direção, elas trazem caminho. Então não existe segredo, tem que pagar um preço. Tá? Tem que pagar um preço. Quando a gente fala aqui de inteligência emocional, Paulo já estava falando sobre domínio próprio lá, que nada mais é do que inteligência emocional. Sobre frutos do Espírito. E tantas outras coisas. Olha, ó, li de capa a capa, Thompson. Pois é. Eu já tenho que começar a preparar uma outra Bíblia de estudo aqui, falando nisso. Né? Essa daqui é muito boa, mas eu preciso de outras agora. Mas eu também já li de capa a capa e já li outras também. E eu tenho um processo eu tenho um objetivo de todo ano ler, né? Então já tem aí pelo menos uns 9 anos que eu faço isso, de todos os anos concretizar a leitura da Bíblia. E é isso que me fortalece, é isso que me motiva, é isso que mostra o meu propósito, é isso que mostra a direção na minha vida. O quarto ponto aqui é você determinar os problemas que possuem solução na hora. E os que não têm solução e os que precisam ser adiados. O quarto segredo aqui para você sair do lugar é você determinar os problemas que possuem solução. Quais são os problemas que você está enfrentando hoje? Everton, bom dia, seja bem-vindo. Quais são os problemas que você está enfrentando hoje? Faz uma análise aí. Qual que tem solução imediata? Qual que você precisa resolver hoje? Por exemplo, tem um problema em relação à minha conta no banco. O que você precisa fazer? Você consegue resolver pelo telefone? Você consegue resolver hoje isso? Ah, não consigo resolver hoje. Então para de se preocupar com isso. Quando que você consegue resolver? Consigo resolver na segunda-feira. Então quando começar a segunda-feira você se preocupa com isso. Esse não é um problema que vai fazer parte da sua rotina hoje. Tá? Você vai esquecer isso. Qual que é o problema que você tem que resolver hoje? Ah, eu tenho que sair para cortar o cabelo. Esse é um problema que eu tenho que resolver. É um problema? Não sei. Mas você tem que resolver, não tem? Ah, o meu problema é outro. É isso, aquilo. Eu tenho que desenvolver isso, tenho que desenvolver aquilo. Eu tenho que criar um grupo de mentoria. Eu tenho que conseguir mais pessoas. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, pega esses problemas que você tem que resolver e resolva. Aqueles que podem ser resolvidos. Aqueles que não dependem de você. Aqueles que podem ser resolvidos amanhã, ele vai ser resolvido amanhã. Aquele que é da semana que vem, vai ser resolvido da semana que vem. Aquele que é daqui 15 dias, vai ser resolvido daqui 15 dias. Veja
O que você tem que fazer hoje? Quais são os problemas que você tem que resolver hoje? E resolva hoje. Ah, eu posso resolver um problema daqui 15 dias hoje. Então resolve. Não deixa para depois aquilo que você pode resolver agora. Mas se você não pode resolver agora, deixa ele para o momento certo, para a oportunidade certa, para o momento correto de você resolver. Viva um dia de cada vez, uma fase de cada vez. Para de ficar se preocupando com coisas que nem aconteceram. Para de ficar colocando na sua mente coisas que nem vieram para você ainda. Problemas que nem se concretizaram e você já está mentalizando, você está atraindo esses problemas para sua vida. Talvez você está imaginando a hipótese de um problema acontecer com você e está trabalhando a sua mente nesse sentido. E esse problema vai vir para você. Você pode ter certeza, porque você está atraindo esse tipo de coisa. Você já está imaginando que vai acontecer, é porque realmente você quer que aconteça e alguma coisa vai pegar isso e vai jogar para você. Eu trabalhei com pessoas, olha só, presta atenção. Quando eu trabalhei na área da aviação, eu trabalhei com pessoas que reclamavam muito, muito, muito. E eu nunca gostei de ficar perto de pessoas reclamonas, né? E eu trabalhei perto de pessoas que reclamavam. E eu ficava observando e às vezes a gente até comentava. Aquelas pessoas que reclamavam, aquelas pessoas que falavam mal das pessoas, atraía problemas para elas. Aquelas pessoas que tinham problema, elas direcionavam direto para essas pessoas que gostavam de reclamar. E era justamente aquilo que elas reclamavam. Era incrível. Elas atraíam aqueles negócios. E elas reclamavam daquilo e aquilo vinha para elas. E quando vinha para a gente, esses problemas vinham de outra forma. Não vinha igual vinha para elas. Então as brigas, discussões, aqueles problemas mais chatos atraía para essas pessoas que estavam reclamando o tempo todo. E geralmente elas reclamavam dessas coisas e essas coisas voltavam para elas. Era incrível, incrível como que isso acontece. Então, foca no que você precisa resolver hoje. Não tem um problema nenhum para resolver hoje. Parabéns. Muito bom. Foca agora em outra coisa, então. Não foca no problema que você tem que resolver. Foca no desempenho. Foca na sua desenvoltura. Foca na sua parte espiritual. Foca na sua parte física. Enfim, vai trabalhando aquilo que precisa ser trabalhado. Estou preocupado e com medo da riqueza que está chegando na minha vida. Aí, ó, pegou os códigos já aí, né? Exatamente. Irene, bom dia, seja bem-vinda. É por aí, né? Então, determine os problemas que possuem solução na hora e resolva esses problemas que precisam. Para de ficar fugindo de problema. Resolve os problemas. Você não vai crescer enquanto você não resolver os problemas. Você pode até deixar de lado esperando que as coisas se resolvam, mas isso não vai ser bom para você. Isso vai ser ruim, isso vai atrapalhar esse processo de crescimento, isso vai atrapalhar esse processo de desenvolvimento. E talvez a experiência de resolver aquele problema é o que estava precisando para virar a chave nesse processo que você está vivendo. Quinto ponto, quinto segredo para você. Se você quer se desligar, faça-o com atividades compatíveis. Chega alguns momentos que a gente tem que virar algumas chaves, né? Então você tem que focar em algumas coisas e aí você tem que virar a chave para outras. E chega o final do dia, muitas vezes você quer desligar, ou chega o meio do dia, você quer desligar de algumas coisas. Então você tem que fazer o quê? Focar em atividades que façam com que você entre no processo de desligamento. Uma dica que eu dou aqui, e já vi isso com muitos caras grandes aí, em relação a quando você entrar num processo de descanso à noite. Tem pessoas que gostam de fazer a leitura à noite, tem pessoas que não gostam. Mas se você quiser desligar, deixa o seu celular de lado e começa uma leitura, de preferência algo que não seja técnico, algo que não seja muito, que envolva muito o seu pensamento, porque a gente pensa em torno de 1000 palavras por minuto. Nós pensamos em torno de 1000 palavras por minuto. E aí, de repente a tua cabeça, assim, ela não para, ela está girando o tempo todo, pensando um monte de coisa. Eu acredito até que a minha pensa até mais do que 1000 palavras por minuto. Porque eu sempre estou trabalhando esse processo. Mas aí você entra num processo de descanso. E o que você pode fazer? Você entra numa leitura, uma leitura mais tranquila, uma leitura mais menos técnica, para que você possa diminuir esse processo de aceleração e focar justamente naquela leitura. E aí o teu cérebro vai entrar num processo de descanso e aí ele vai definir o que ele vai armazenar de tudo que você viveu naquele dia. E aí ele vai gerar
lembranças a longo prazo, tá? Então, se você quer se desligar, se você quer diminuir o teu ritmo, entrar num processo de desaceleração no final do dia, né? Começa a fazer coisas que sejam compatíveis. Alguns profissionais na área de educação física orientam que as pessoas não façam atividade física depois das 20 horas. Eu sei que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo, cada um tem suas prioridades. E algumas pessoas gostam de fazer isso no final da noite e às vezes só tem tempo para isso. Tá? Não estou dizendo que é uma regra, mas é uma orientação de muitos especialistas que você não faça uma atividade física depois das 20 horas, porque o seu corpo libera substâncias para você entrar num processo, né, de batalha, onde você vai sair do lugar e você vai ser produtivo. Muitas pessoas gostam de fazer atividade física porque elas ficam cansadas e elas dormem, né? Mas o seu corpo está ali gerando substâncias porque você ativou isso através da atividade física. Eu sugiro, como profissional da área de educação física, que você faça atividade física nas primeiras horas da manhã, né? Vai fazer com que o seu dia seja muito mais produtivo. É uma sugestão minha. Claro que você vai definir isso como você achar melhor, né? Como for mais compatível para você, como você reage melhor com o seu organismo. O sexto segredo aqui é motive-se com imagens e cartazes. Tá? Quando você for realizar o seu planejamento, coloque a imagem no seu planejamento. Se você for fazer no computador, copia e cola aquela imagem e coloca ali. Eu quero uma casa. Qual é a casa que você está planejando para esse ano? Que tipo de casa? O que vai ter nessa casa? Qual que é a cor dessa casa? É um apartamento. Como que vai ser esse apartamento? Coloca imagens ali para você visualizar. Faz igual eu fiz aqui no meu quadro dos sonhos. Eu coloquei imagens ali, para eu ver, para eu começar a mentalizar aquilo que eu quero, para eu começar a atrair aquilo que eu desejo. Para eu começar a fazer essas coisas virem para perto de mim, porque eu já sei o que eu quero. Eu quero um carro. Qual é o carro que você quer? Qual é a marca desse carro? Qual é a cor desse carro? Qual é o ano desse carro? Começa a definir isso. Começa a se motivar através de imagens. Você vai começar a atrair isso, principalmente quando você estiver na rua. E você vai começar a ver aquele carro vai ser visível para você. Você vai começar a ver só aquele tipo de carro. Já aconteceu isso com você? Eu só vejo BMW agora na rua. Só vejo BMW. Não consigo mais ficar olhando para outros carros. A hora que vejo a BMW, isso vem para mim. Porque é uma coisa que eu estou buscando atrair. Então, motive-se com imagens. Eu faço questão de parar, de olhar e falar, olha, uma BMW, olha isso, olha aquilo. Eu começo a atrair com imagens, eu coloco imagens aqui, eu já coloquei imagens de eventos, eu já comecei a colocar imagens de salas lotadas, de pessoas sendo transformadas, eu já comecei a colocar imagens aqui de pessoas sendo mentoradas, de pessoas produzindo seus livros, de pessoas impactando outras pessoas. Eu preciso visualizar essas imagens, eu preciso me motivar com essas imagens de pessoas tendo a sua vida restaurada, de pessoas assim sendo curadas da depressão, da ansiedade, casamentos sendo restaurados, pais se reconciliando com filhos, filhos se reconciliando com pais, maridos se reconciliando com as mulheres. É isso, essas imagens que eu tenho que ter. A imagem que você quer, o que você quer se motivar, o que está dentro do seu propósito, o que você precisa fazer. Começa a se motivar por essas imagens. Começa a ver essas pessoas que você vai transformar, começa a ver essas pessoas que você vai mudar a vida delas, começa a ver essas pessoas chegando até Deus, tendo essa transformação, tendo essa mudança através daquele que pode transformar e mudar a vida de toda e qualquer pessoa, porque um dia eu tive a minha vida mudada e transformada por esse relacionamento que eu tenho com Deus. Um dia eu tive um encontro com Ele, Ele me mostrou coisas que eu não enxergava. E Ele falou assim, olha, a sua vida está assim, mas a sua vida pode ficar assim. E aí começa um processo de mudança e transformação, porque eu quis, eu aceitei caminhar pelo caminho que Ele me ofereceu. E aí, você já está se motivando aí? Você já está conseguindo visualizar? Já está conseguindo ver tudo isso? É uma grande questão, né? O sétimo e último ponto, para a gente fechar nossa live aqui, o sétimo e último segredo para você sair do lugar. Anime-se e pense em tudo que você aprendeu e que antes
não conhecia. Esse é o último segredo de hoje. Não tem uma ordem do mais importante não, tá? Todos eles são importantes. O sétimo segredo é: anime-se e pense em tudo que você aprendeu e que antes não conhecia. Faz uma análise aí do seu crescimento. Faz uma análise do quanto você cresceu nos últimos meses, nesse último ano. Tenho certeza que você está mais forte. Tenho certeza que você está mais produtivo. Eu tenho certeza que você está mais experiente. Eu tenho certeza que você tem mais objetivos. Eu tenho certeza que você está com fome, com vontade de crescer, de vencer, de fazer as coisas acontecerem, de parar de dar errado naquilo que você está fazendo. De dar um stop aí no quase consegui, no quase acertei, no quase foi minha vez. E você está com aquele desejo, com aquela vontade de sair do lugar, de crescer, de desenvolver, de falar: agora chegou a minha vez de contar as vitórias, de contar os milagres, de contar as coisas acontecendo aqui. Eu já sei o que precisa ser feito e eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Eu preciso me relacionar mais com Deus. Eu preciso tirar o pé do chão. Eu preciso ter um planejamento. Eu preciso visualizar as coisas que eu quero. Eu preciso parar de ficar perto de pessoas improdutivas. Eu preciso parar de ficar perto de pessoas que só reclamam. Eu já sei. E agora eu vou começar a me animar com as coisas que eu aprendi. Eu ajudei muitas pessoas. Eu não disse não para as pessoas. E o fato de não dizer não para as pessoas, de ficar ajudando as pessoas que não queriam sair do lugar, fez com que eu me limitasse, fez com que eu não conseguisse avançar com os meus projetos. E eu aprendi com isso e agora eu posso me animar, porque eu já não vou fazer mais isso. Eu já sei o que é prioridade para mim, eu já sei qual é o meu foco, eu já sei quais são os meus objetivos, eu já sei qual é o meu planejamento para chegar nesses objetivos. Então, primeiro eu preciso me amar, primeiro eu preciso focar nos meus projetos e depois eu vou conseguir ajudar as outras pessoas. É simples assim. Roseli, bom dia, seja bem-vinda. É simples assim. Anime-se com tudo que você aprendeu, com todo o aprendizado que você teve, com todo o desenvolvimento que você teve ou que você ainda vai ter, tá? Celebre cada resultado que você tem todos os dias. Micros resultados vão fazer com que você tenha grandes resultados, tá? Se você olhar para a sua TV aí, você vai ver que ela tem pequenos feixes de luz, pequenas coisinhas que vão juntando e formam essa imagem que você tem, chamado de pixels, né? Megapixels. É isso, é a construção de um processo. São pequenas coisas que fazem grande diferença. É o nosso 1% todos os dias. Se você crescer 1% hoje, você vai ser 1% melhor do que você foi ontem. E isso é uma grande evolução. E se amanhã você for 1% melhor do que você foi hoje, você já cresceu entre hoje e amanhã 2%. Entre ontem, hoje e amanhã 3%. Dentro de uma semana 7%. Dentro de um mês 30%. Dentro de um ano 365%. É muito melhor do que você crescer 100%. E não ter uma base, não ter algo sólido para poder te segurar quando você precisar. Quando você vai crescendo gradativamente, você vai dando valor para cada etapa, você vai dando valor para cada pessoa que aparece no seu caminho, você vai dando valor para as pessoas que Deus coloca ali do seu lado, você vai dando valor para as experiências que você tem, para o relacionamento que você tem, seja com Deus ou seja com as outras pessoas. Cada dia você tem a oportunidade de crescer, cada dia você tem a oportunidade de sair do lugar, mas a decisão, ela é só sua. E ninguém, nem Deus, força você a fazer nada. Você tem que tomar essa decisão e você tem que andar o caminho. Você tem que percorrer o caminho que precisa ser percorrido. A decisão é sua. E a pergunta que eu faço para você agora, para a gente finalizar, é: o quanto você está disposto a investir ou qual preço você está disposto a pagar pela sua vida ou pela sua família? Pelos seus projetos, pelos seus sonhos. Porque ele não vai vir de graça. Roberto, bom dia. Ele não vai vir de graça. Tem um preço a ser pago e a gente precisa pagar esse preço. E no final você vai ver que não era tão difícil assim você abrir mão de algumas coisas para chegar ao seu objetivo. Então, se é aquela faculdade que você tem que fazer para conquistar aquilo que você quer, comece logo. Não fica perdendo tempo não. Se é aquele treinamento, se é aquela mentoria, faça aquilo que precisa ser feito. Se você precisa viajar, sair do lugar, se você precisa mudar de casa, se você precisa mudar de cidade, se você precisa mudar de país, não sei, você vai fazer aquilo que precisa ser feito. Mas vai focar no seu propósito, vai focar no seu objetivo, vai focar no seu planejamento.
O que você tem que fazer? Você tem que abrir mão de sair? Você tem que abrir mão de algumas rodinhas, de algumas mesas? Você tem que abrir mão do seu trabalho, de repente? Você tem que abrir... O que é que você tem que fazer? Eu não sei, mas você sabe. E você vai ter que fazer aquilo que precisa ser feito. Mas não faça nada pelo impulso, tá? Busque direcionamento, principalmente de Deus. E Ele vai te conduzir pelo caminho certo. Beleza? Ficamos por aqui então. Eu fico muito feliz em ter vocês aqui. Deixa eu falar para vocês antes que a gente termina. Eu estou lançando, ainda não defini a data, mas estou lançando uma formação de palestrantes, tá? Para você que gosta, você que deseja, você que quer aprender mais, quer aprender alguma técnica de oratória, quer desenvolver a fala, enfim. Esse treinamento de palestrantes é para você ainda esse mês, tá? Vou divulgar a data logo logo, mas ainda vai ser esse mês de janeiro. Dia 11 de fevereiro, você tem um encontro marcado comigo no Kairos, o tempo certo de despertar. É uma imersão, é um dia inteiro, das 9 da manhã às 8 da noite, tá? Com vários palestrantes, várias palestras que vão fazer você virar a chave, vão ajudar você nesse processo de aceleração. O nome do evento é Kairos, o tempo certo de despertar. Então chegou o tempo de despertar, chegou o tempo que você está precisando, chegou o momento de você se conectar com outras pessoas e ver que pessoas comuns conseguem ter resultados. Pessoas como eu, como você, conseguem ter resultados, tá? Eu mostro para todas as pessoas aqui, ó. Hoje eu já tenho, né, o meu legado escrito em 2 livros e o terceiro livro está saindo aí. Falando nisso, essa semana eu faço o pré-lançamento já do meu terceiro livro chamado Imparável. E esse livro é inspirado em você que não para, em você que não desiste, em você que supera os desafios e os obstáculos todos os dias. E a sua história serve de inspiração para tantas outras pessoas que você nem imagina, porque as pessoas estão olhando para você. Então, o que eu quis deixar para você hoje são 7 segredos para você sair do lugar, tá? Mas a decisão de sair do lugar, ela é sua. E eu vou repetir para você os 7 segredos. Anime-se e pense em tudo que você aprendeu e que antes não conhecia. Motive-se com imagens e cartazes. Se você quer se desligar, faça atividades incompatíveis, né? Ou compatíveis com aquilo que você quer fazer para desligar. Determine os problemas que possuem solução e resolva eles. Desconfie das receitas mágicas, tá? Não tem fórmulas mágicas. Estabeleça as metas, objetivos de curto, médio e longo prazo e determine seus valores. Esses são 7 segredos que eu quis trazer para você aqui, para que você saia do lugar e que você consiga ter resultado. Eu não consigo sair do lugar, não consigo ter resultado sozinho, eu preciso de ajuda. Então você vai mandar um direct aqui e eu vou reservar um tempo na minha agenda aqui para a gente marcar uma reunião online, a gente vai conversar e a gente vai entender o que dá para fazer para você sair do lugar. Criar um plano de ação para tudo isso, pegar da sua mão e fazer você sair do lugar. E de repente o que você precisa é entrar na mentoria que a gente está tendo aí, que é a mentoria Decolando, onde eu estou pegando da mão de um grupo de pessoas e a gente tem atividades diárias, semanais, para a gente poder fazer e sair do lugar. De repente é o que você está precisando, né? Um acompanhamento de um ano. Alguém pegando da sua mão e fazendo você realmente sair do lugar com atividades que realmente vão fazer sentido na sua vida e vão te trazer uma orientação maior. Se for isso, se for o seu caso, cai para dentro aí nessa mentoria Decolando. João, bom dia, seja bem-vindo. Né, se for o seu caso. Se não for, eu só preciso de ajuda, só preciso de alguém para conversar, preciso de alguém para me dar uma direção, manda um direct aí. Eu faço questão de parar o meu tempo aqui e ajudar você. Douglas, bom dia. Faço questão de parar o meu tempo aqui e ajudar você nesse seu processo de crescimento e desenvolvimento. Não é só uma live. Não é só uma live. Tá? Não é só uma live. É conteúdo aqui para você sair do lugar mesmo. Tá? É disponibilidade de se colocar à disposição. Eu tenho certeza que se você estiver aí na live dos grandes players, você não vai conseguir acessar eles. Você não vai conseguir falar com eles. Né? Mas eu tenho acesso a muitas pessoas e tenho aprendido com muitas pessoas e tenho transbordado. Então talvez o que você precisa é das orientações corretas para você sair do lugar. Mas a decisão ela é sempre sua, né? Ninguém vai te forçar nada. Então, se fizer sentido, precisou de ajuda, manda um direct. Eu vou reservar um tempo na minha agenda que nós vamos marcar uma reunião e a gente vai conversar, a gente vai montar um plano de ação e você vai sair do lugar sim. Porque o meu desejo é que você decole nesse ano de 2023. Tá? Que você tenha um dia incrível, um final de semana incrível e segunda-feira a gente está de volta aqui 8 horas da manhã para bater um papo, para tomar um café e a gente conversar sobre crescimento e desenvolvimento. Faz o seguinte, faz um favor para você mesmo, para você mesma. Faz um favor para você. Vai lá cuidar da sua vida, vai cuidar da sua família, vai cuidar dos seus projetos, vai colocar em prática tudo que a gente aprendeu aqui. E eu tenho certeza
que o crescimento já começou na sua vida. Tchau, tchau. Deus abençoe. Um ótimo dia para vocês. Fiquem na paz e até segunda-feira.